Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com cada um de vocês, que o Senhor possa entrar na sua casa. Nós somos da cidade em Carlos Chagas, Minas Gerais, do Ministério de Mulheres. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a falta da realidade familiar e como isso afeta os nossos filhos. Meu nome é Fabiana, estou aqui com a irmã Níris e com a irmã Aura. Nós queremos falar um pouquinho o que tem acontecido, né, nos nossos lares, na nossa família. Como que a nossa realidade, o que a gente ouve na nossa igreja, na palavra do Senhor, como que a gente traz isso para a nossa casa, né, irmã? Para a nossa família. O que nós temos feito daquilo que a gente ouve, da palavra que a gente desfruta, o que a gente tem trazido para o nosso lar? O que nós temos levado para o nosso esposo, para os nossos filhos, né, para as pessoas que convivem conosco? É real aquilo que a gente ouve na nossa igreja e o que a gente leva para a nossa casa? Nós temos realmente vivido a palavra do Senhor com realidade dentro do nosso lar? Verdade. Realmente é uma questão, né? Nós devemos nos questionar isso todos os dias. Por quê? Porque se nós cobramos deles tal comportamento, tal viver, nós devemos ser os primeiros a estar dando esse exemplo, esse testemunho dentro de nossas casas. Então, assim, o que nós escutamos, o que nós vivemos no viver da igreja, nós devemos trazer para a nossa vida. Não como uma vida de mais ou menos, de cristão que vai às vezes ou não na igreja, mas só para dizer que eu sou cristão. Eu devo verdadeiramente viver a realidade da vida da igreja. A vida da igreja é um viver maravilhoso. É o melhor lugar para se viver. Então, assim, nós temos a oportunidade, Deus está nos dando essa grandiosa oportunidade de ter esse tal viver, que é como se Ele nos pegasse e colocássemos num jardim, onde todos os dias Ele cuida de cada um de nós, cultiva, molha, aduba essa planta para que ela possa dar frutos, para que ela possa crescer, para que ela possa ser levada a outros, não somente a nós. E principalmente para dentro da nossa casa. Nossos filhos, nosso esposo, nossos amigos, eles têm que ver em nós o Cristo que nós buscamos, o Cristo que nós falamos que buscamos, que seguimos. Cristo é a nossa escolha. Amém. Cristo é a nossa melhor escolha. Ele nos escolheu primeiro. Mas nós, muitos de nós hoje cristãos, será que nós verdadeiramente escolhemos também a Ele? Nós escolhemos Deus como nosso Deus, nosso único verdadeiro Deus? Muitas vezes nós falamos, mas muitas vezes nós não praticamos, nós não somos o que nós falamos. É muito fácil estar dentro de uma localidade, dentro de uma igreja, junto com os irmãos, dando amém para tudo, sendo legal com todo mundo, sendo bacana, mas só ali, quando eu saio para fora, quando eu encontro o irmão em outro lugar, o irmão é grosseiro, é crítico, está apontando, vive uma realidade que não é o que ele escuta, o que ele recebe. Então, assim, hoje nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso testemunho é muito importante. O nosso testemunho para a nossa família, para os nossos amigos, deve ser aquilo que nós ganhamos, que nós vivemos. O que sai da nossa boca deve ser aquilo que nós praticamos. É verdade. Porque só assim nós teremos mostrar para as pessoas essa expressão que Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra. Deus quer que nós levamos Ele a outros. Mas para a gente levar esse Deus, precisamos conhecer, precisamos estar buscando Ele, precisamos ter intimidade com Ele. Sim. E nós só vamos ter essa intimidade com a palavra, com a unidade com os irmãos, buscando Ele nas leituras. Então, assim, Deus é aquele que nos escolheu para servir Ele em toda condição. Não importa a condição que você esteja. Amém. Deus te escolheu. Deus, Ele capacita. Ele nos dá a capacidade de viver uma realidade que o mundo não pode nos dar. Amém. A paz, a alegria, isso nós só encontramos em Deus, em Cristo. Porque a paz do mundo é uma paz falsa. É uma paz que te ilude.
Mas a verdadeira paz você encontra em Cristo, vivendo a vida da igreja. Amém. Por isso, hoje eu glorifico a Deus por Amém. esse chamado, por essa vida que é a vida Graças da a igreja. Deus. Amém. Então, é um viver maravilhoso da igreja. Ai, não existe um... É uma verdadeira arca maravilhosa que a gente vive. E isso a gente tem que demonstrar dentro da casa da gente, porque os filhos da gente, os netos, os amigos, vem todo dia a gente ir para a igreja. Lá a gente ouve a palavra e tudo. E quando a gente chega em casa, ou na rua, ou no trabalho, a gente comporta de uma maneira diferente. Então os amigos, os filhos, os netos vão falar: mãe, mas a palavra que você ouve lá, onde está a palavra que você ouve lá na igreja? Sim. Então isso é muito importante, você viver aquilo que você ouve lá. Viver, mostrar para todos, para os filhos, para os netos, no meu caso aqui, os meus netos, os meus filhos, que já eu não tenho filho pequeno, tenho filhos grandes, mas mesmo assim, eu tenho que demonstrar para ele esse Cristo maravilhoso que está dentro de mim. Então, o Cristo nós temos de demonstrar todos os dias, em qualquer lugar que a gente estiver. Sim, então, a oração também é muito importante, porque lá na igreja nós oramos, às vezes a gente ora muito bonito e tudo. E em casa nós estamos orando? Oramos lá no partir do pão, compartilhamos a oração com os irmãos, mas em casa, na refeição, na hora de dormir com os filhos. Amém. Então, tudo isso nós temos de compartilhar com os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, como que Jesus é importante, que nós temos um Deus maravilhoso dentro de nós. Amém. Então, isso é muito importante, porque o Evangelho não é falar do Evangelho, é você viver o Evangelho. É muito importante você viver o Evangelho. A palavra que você ouve, você tem que colocar em prática. Porque o Senhor vai cobrar de nós isso, né? Vai cobrar de nós. Você ouviu a minha palavra e não praticou, não passou para os irmãos, para as outras pessoas, para ganhar outras pessoas. Sim. E é uma busca diária, né, irmã? Isso. É dia a dia, principalmente com os filhos. Com os né? filhos. Eu tenho um filho de 6 anos e eu tento viver com ele aquilo que o Senhor coloca no meu coração. É muito importante. Porque não foi o que eu vivi na minha infância, né? Realmente. Então, eu creio que é o próprio Senhor que coloca isso no meu coração. De acordar e orar, né? De dormir e orar. De desfrutar de um pouquinho da palavra todos os dias. De ouvir hino, de estar junto, de vamos para a reunião, né? É o viver que a gente tem de alegria, de traz vida para nós, né? De compartilhar o Evangelho, de decorar um versículo, dia após dia. O Senhor vai entrando na nossa casa e vai mudando o nosso viver, né? E o nosso viver é assim, sim? Eu acho que a gente tem que ter um viver tão de acordo com a palavra de Deus, que os filhos da gente, mesmo aqueles que não moram com a gente, sintam vontade de ir para a igreja junto com a gente, né? Isso é muito importante, né? Sim. Você passar isso para os nossos filhos. Sim. E a vida da igreja também, ela nos ajuda até mesmo a passar pelas dificuldades. Isso. Porque a gente tem a família toda, mas às vezes não são todos que vão para a igreja, que tem esse mesmo buscar, esse mesmo viver. E às vezes você fica muito entristecido, né? Entristece, porque você quer toda a família. Deus não chamou só um, Deus chamou todos. Mas glória a Deus, porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé nesse Deus, nesse Cristo que nos chamou e nos prometeu que Ele há de salvar toda a nossa casa, não é só nós. Então, assim, que o Senhor continue crescendo em cada um de nós, crescendo nessa fé, nessa harmonia, para que possamos todos juntos reinar, em nome de Jesus. Amém. Então, para você que está aí na sua casa, ouvindo esse pedacinho da palavra, nós abençoamos o seu lar. Amém. Nós abençoamos em nome de Jesus a sua família. Nós abençoamos o seu esposo, o seu casamento, os seus filhos. Nós desejamos do fundo do nosso coração que o Senhor Jesus venha fazer essa transformação na sua vida e no seu viver. Que você possa escolher pelo Senhor
todos os dias. E cada dia um pouquinho, cada dia uma porção. E o Senhor vai vir e vai fazer uma maravilha na sua casa e no seu viver. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho e você vai receber todas as nossas notificações. Jesus é o nosso Senhor. Amém.